somos iguais, mas tem uma coisa, há uma diferença entre aqueles que permanecem e os que não permanecem. É o desejo de seguir em frente, sempre em frente, enfrentando toda e qualquer situação, sem nunca, jamais desistir. Não desista. Essa é a primeira coisa que Satanás quer que você faça, e a última coisa que Deus quer que você faça é desistir. Ele não quer que você desista jamais. Ainda que você esteja capengando, ainda que você esteja se arrastando, ainda que você esteja não aguentando o peso, ainda que você não esteja aguentando os embates da vida, não desista, não desista, não desista. O Senhor Jesus é aquele que intercede por você e diz assim: olha, eu estou intercedendo por você, olha, eu não quero que você desista, olha, eu não quero que você acredite nas mentiras que Satanás tem dito ao teu respeito. Ele nos acusa diante de Deus, ele acusa a nossa própria consciência, ele acusa o nosso coração, mas lembre-se, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração. Deus é maior que o nosso coração, e a Ele, somente a Ele, que nós devemos ouvir. Sabe o que Ele te diz? Olha, filho bendito, eu tenho visto as lutas, tenho visto as tentações que você tem sofrido, tenho visto as batalhas que você enfrenta na sua carne, as batalhas que você enfrenta no mundo, tenho visto, tenho contemplado. E uma coisa me agrada em você, é que você, mesmo muitas vezes quase caindo, quase tombando, se arrastando, você diz: eu não largo de Jesus, eu não desisto de Jesus, porque Ele me justifica. Sem Ele, quem sou eu? Sem Ele eu estou perdido, sem Ele eu estou finalmente, totalmente entregue nas mãos do acusador, sem Ele eu não tenho o meu advogado. E só Jesus para ser o nosso advogado nessas horas, só Ele para nos justificar, só Ele para nos pedir diante do Pai, que o Pai venha nos inocentar, que o Pai não nos venha condenar. E olha que a palavra de Jesus diante do Pai tem um grande peso, tem um grande valor. O Pai acaba sempre aceitando a palavra de defesa de Jesus com relação a nós. Filhinhos, não pequeis, todavia, mas, contudo, porém, se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação, Ele é o favor de Deus perante nós, e assim estamos justificados perante Deus. Olha, primeira carta aos Coríntios 1, 28 a 29, diz que Ele, Jesus, escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Satanás diz que você é pequeno, que você é fraco, que você não causa impacto nenhum diante desse mundo, impacto nenhum diante das pessoas. Concorde com ele, diga: olha, Satanás, é verdade, você tem razão, eu sou insignificante, desprezível, mas tem uma coisa: são exatamente estas as classes de pessoas que Deus escolheu. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é. Olha, Satanás, se você está dizendo que eu não sou nada, você está falando a verdade, mas Deus escolheu aqueles que nada são, para reduzir aqueles que são a nada, e elevar aqueles que nada são. Que coisa linda! Se Satanás ele fala mentira, nisso ele tem razão, quando ele nos acusa de não sermos nada, de não sermos ninguém, porque são exatamente essa classe de pessoas que Deus escolheu: os que nada são, os insignificantes diante do mundo, os que não prestam para nada diante dos olhos do mundo, para nos elevar às posições que Ele tem para a nossa vida.
as posições mais altas diante de Deus, diante do trono de Deus. Você sabia? Deus tem muitas coisas reservadas para nós. E uma das coisas ditas a nosso respeito é que nós vamos julgar os poderosos da terra, vamos auxiliar Deus julgando os juízes da terra, julgando todos aqueles que praticaram justiça, que tinham as leis nas mãos, que poderiam exercitar a justiça e não exercitaram. Eu estou só aguardando esse dia. Já pensou? Nós, no reinado de Cristo, sermos os seus auxiliares de justiça? Oh, querido, eu trouxe aí para você julgar aí esse presidente. Nós vamos lembrar de tudo o que ele fez nessa terra, das corrupções que cometeu, das injustiças, das maldades. Aí vamos poder julgar. Olha, a Bíblia te condena nisso, a lei de Deus te condena naquilo, você está sendo condenado por isso, por aquilo outro, pelos artigos da lei de Deus, pelos parágrafos da lei de Deus. Nós estamos te condenando ao fogo eterno. Já pensou, queridos? É tanta coisa que Deus tem reservado para nós. Por isso a palavra de Deus diz: não desista, não desista, não desista. Siga em frente, enfrentando todos os problemas, todos os obstáculos que te aparecerem na vida. Hoje eu estava lendo a história de uma senhora. Ela estava já para morrer, leito da enfermidade. Ela chamou o pastor para conversar e falou: olha, pastor, eu estou me despedindo dessa vida, mas eu quero te pedir, pastor, um grande favor. Quando eu estiver no caixão para ser enterrada, eu quero ser enterrada com um garfo aqui, bem em cima do meu peito, um garfo. Eu quero que todas as pessoas olhem esse garfo e perguntem: o que é isso? Por que ela vai ser enterrada com um garfo? Era esse o pedido da senhora. Até o pastor achou meio estranho. Falou: mas um garfo? Por quê? Olha, eu vou te explicar, pastor. É o seguinte: geralmente quando eu vou almoçar na casa das pessoas, ela serve aquela refeição gostosa, tudo mais. No final da refeição, geralmente a dona da casa fala: segure o garfo aí com você, guarde o garfo, porque daqui a pouco vem a sobremesa. E geralmente é o momento melhor da refeição. Eu começo a pensar naqueles mousses, naquelas compotas, naqueles bolos, naqueles doces gostosos. Aí abre até mais o apetite quando a dona da casa fala: segure o garfo aí, segure o garfo que vem mais coisa, vem coisa boa. E é isso para nós. Depois da morte é que vem o melhor, vem a sobremesa, vem o gostoso. Se nessa vida você comeu amargo, teve que comer jiló. Quem gosta de jiló? Tem gente que gosta. Outra comida amarga. Fala aí uma comida amarga, quem gosta? Quiabo é amargo? Não, quiabo é meio. Mas fala uma comida amarga. Tem gente que gosta de aquelas saladas amargosas, tipo almeirão, agrião, tem umas coisas. Mas tem gente que gosta do que é amargo, mas a maioria não gosta. Pelo que eu vi aí, são umas duas pessoas que levantaram as mãos. Mas se você nessa vida teve que comer do amargo, teve que comer do jiló, se alegre porque vem a sobremesa. Depois que nós passarmos por essa vida amarga, cheia de entraves, cheia de decepções, desilusões, as amarguras da vida, aí será somente o doce, a sobremesa, aquilo que vem depois. Por isso, segura o garfo aí, faça como essa senhora, queira ser enterrado com garfo, porque depois das amarguras dessa vida vem a sobremesa da vida eterna. Glória a Deus, né? As coisas que os ouvidos nem ouviram, os olhos nem contemplou, nem subiu ao coração humano algum, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que perseveram,
para aqueles que nunca jamais desistem, para aqueles que são como carvalhos de justiça, ainda que sofra tempestades da vida, ainda que sofra ventanias, ainda que sofra os revés, permanece firme na terra inarrancável. Vocês já viram aí quando chove muitas vezes, ventania, muitas árvores são arrancadas, né? O carvalho jamais é arrancado do seu lugar, jamais. Ele pode ser retorcido, pode ser dobrado, muitas vezes pode ser marcado, mas ele nunca é arrancado do seu lugar. Assim é a tua vida, carvalho de justiça, plantado pelo Senhor, para sua glória. Lembre-se, você tem valor, você é mais do que vencedor, é um campeão vitorioso, eleito por Deus. Nada jamais vai te derrubar, nada jamais pode fazer você desistir. O único que pode vencer a você mesmo é você, se você desistir. Satanás não pode te vencer, o mundo não pode te vencer, mas você pode desistir. E se você desistir, o Senhor não terá prazer, porque Ele não se agrada daqueles que desistem, mas Ele é com aqueles que perseveram até o fim. Para finalizar, abra lá na carta de Hebreus, na carta aos Hebreus, tem uma palavra de advertência muito séria para nós. É um apelo à perseverança, é um apelo à perseverança. Diz assim, olha, eu vou ler o capítulo todo, que é muito importante, um apelo à perseverança. Todo não, eu vou ler a partir do versículo 19. Hebreus 10, 19, se puder ser projetado, é até melhor para aqueles que não conseguirem acompanhar aí. Mas Hebreus 10, 19, para nós terminarmos, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com uma plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, quando suportaram muitas lutas, insultos, tribulações. Mas vocês foram iluminados quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem
e são salvos. Lembre-se de Davi, que eu falei no domingo passado. A diferença entre Davi e Saul: Davi era um adorador, Davi era um amigo de Deus, Davi não desistia, mesmo quando caía, ele se levantava, ele dizia: eu vou com o Senhor até o fim, eu não desisto de caminhar com o meu Deus, eu não desisto, eu não abandono o meu Deus. E é isso que Deus quer de nós. Ele não quer que nós venhamos a desistir, Ele não quer que nós venhamos a virar as costas para Ele. Lembra o que eu falei no domingo passado, que a palavra falou: o maior pecado é o homem virar as costas para Deus, o maior pecado é o homem abandonar a Deus, o maior pecado é o homem querer viver a sua vida independente de Deus. Mas, se por mais que venhamos sofrer, se por mais que sejamos tentados, ainda que venhamos cair, se permanecermos firmes, perseverantes, nunca desistirmos, irmos em frente e prosseguirmos, Deus se agrada de nós. Ele quer simplesmente que nós confessemos que somos falhos, pecadores, e lutarmos para cada dia mudarmos essa condição. Lembre-se, se Satanás nos acusa, ele nos acusa dia e noite, concorde com ele. Diga: você tem razão, Satanás, eu sou um pecador mesmo. Eu nunca falo que eu não sou um pecador, eu sou um pecador. Mas tem uma coisa: eu sou um pecador lavado, eu sou um pecador justificado, eu sou um pecador perdoado, eu sou um pecador aceito pelo Senhor Jesus, porque Ele me aceitou. E Ele me disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, de maneira nenhuma o rejeitarei. E eu não deixarei ninguém arrebatá-lo das minhas mãos. Essa é a segurança que nós temos. Aí Satanás fica sem argumento. Ele sabe que não adianta continuar te acusando, porque você concorda que é um pecador, mas você admite que é um pecador lavado, justificado, purificado, perdoado pelo Senhor Jesus. Curve sua cabeça comigo. Ore assim a Deus nesse momento. Peça a Ele para que esta palavra falada venha estar gravada na tábua do seu coração, que você jamais esqueça dessa palavra, que quando chegar o momento que o acusador vier te acusar, vier te dizer: olha, você fez isso, olha, você fez aquilo, olha, você não é digno, olha, você é muito pequeno, olha, você é muito insignificante, concorde com ele. Diga: a verdade, Satanás, eu sou um pecador miserável, pobre pecador, eu sou realmente uma criatura insignificante. Diante do mundo eu não tenho valor não, Satanás. Mas tem uma coisa: a palavra de Deus diz que foram exatamente estes que o Senhor Jesus chamou: os pobres, pequenos, os miseráveis, os insignificantes, os que não são nada, os que não são nada diante do mundo, para ser exatamente aquilo que o Senhor quer que sejamos. Tudo aquilo que a palavra diz que nós somos, é tudo aquilo que Deus quer que sejamos. E Ele pega aqueles que não são nada, para ser tudo diante dEle, para ter a sua imagem, a sua semelhança restaurada, para ter o caráter de Cristo impresso na nossa vida, como se Ele pegasse uma matéria-prima do nada, uma matéria informe, uma matéria sem forma, uma matéria vazia, e criasse a obra mais pura, perfeita, linda da sua criação. Esse é o divino escultor das nossas vidas, aquele que não vê simplesmente uma pedra sem forma, não vê simplesmente algo deformado, mas algo que pode ser modificado. E assim que Deus quer que sejamos. Peça ao Criador agora que Ele coloque na tua vida, no teu coração, esse sentimento, e que Ele nunca jamais
permita que você desista, que Ele te dê a graça, a força de continuar lutando, caminhando, sem nunca jamais desistir, sem nunca jamais retroceder, porque Ele não tem prazer naquele que retrocede, sem nunca jamais voltar atrás, porque isso Ele jamais quer das nossas vidas. Amém? Queridos, uma certa vez perguntaram para Michelangelo como é que ele conseguia fazer esculturas tão lindas, esculpidas em pedras tão embrutecidas. Ele dizia assim: olha, quando eu vejo uma pedra, eu não vejo uma pedra, algo sem forma. Eu vejo naquela pedra um produto final. Eu vejo naquela pedra já de antemão aquilo que eu quero esculpir. Eu vejo naquela pedra a forma final que eu quero dar a ela. Esse é o segredo da minha arte. Da mesma forma, Deus, Ele, quando Ele olha a nossa vida ainda sem forma, igualzinho como era o mundo, quando Ele criou todas as coisas, a palavra de Deus no capítulo 1 de Gênesis diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas envolvendo a terra. Mas a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz, e houve luz. E aí então tudo foi ganhando forma, tudo foi se transformando, tudo foi sendo criado. Na nossa vida é assim também. Quando nós viemos para Jesus, viemos do mundão, nós estamos com uma pedra embrutecida, que ainda precisa ser talhada, que ainda precisa tomar forma, que ainda precisa ser trabalhada. Aí o Senhor, Ele com toda a sua arte, com toda a sua especialidade, Ele vai nos entalhando, Ele vai nos modificando, Ele vai nos embelezando, Ele vai fazendo com que a nossa vida tome uma forma. Isso muitas vezes acontece através das lutas, provações, tribulações, privações que nós passamos na nossa vida. Mas Jesus, Ele já está vendo o produto final. Ele não está vendo aquilo que nós somos agora, mas Ele já está antevendo aquilo que nós seremos lá no final. E assim que Ele olha para a tua vida, assim que Ele olha para a minha vida, e assim que Ele olha para as nossas vidas, Ele tem para nós uma forma no final. Ele tem para nós um projeto de vida. Ele tem para nós algo muito especial. E Ele não quer que isso seja destruído na tua vida através das mentiras de Satanás. Não deixe que Satanás te faça você destruir por causa das suas mentiras. Mas creia que você é muito especial para Ele. Creia que você tem um grande valor. Creia que Ele está te modelando